vai julgar o ministro do STF? Olha que coisa interessante, isso nunca aconteceu na história do país. Nenhum ministro do STF nunca foi denunciado criminalmente, muito menos julgado. De maneira que nós estamos diante de uma situação inédita. E por isso é importante que se frise a necessidade da suspensão, do afastamento imediato do Alexandre de Moraes, para que o Supremo conheça dessa ação. Se vai absolver o ministro Alexandre, se vai condenar, eu não sei. Mas o que é necessário é, recebida esta ação, que foi protocolada hoje, sexta-feira, dia 2, o presidente desse tribunal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, deve suspender o ministro Alexandre e distribuir essa ação para que os ministros conheçam e julguem se o ministro Alexandre cometeu crime ou não. E muita gente fala, Pavinato, você falou de tortura, de maus tratos. Bom, quem tira sarro, o Alexandre de Moraes não foi torturar ele na cela. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca tirei sarro dos meus professores, porque eu sabia que eu era aluno e os meus professores eram meus professores porque sabiam mais. Então, se você não sabe matéria de direito, se resuma a sua insignificância. Ou até mesmo, como muita gente criticou a minha ação, e é o caso do Marco Antônio Costa, e para ter mais relevância na rede social, devia fazer ou OnlyFans ou ficar de sunguinha ou pelado mostrando músculo. Porque se a pessoa não... Desculpa, modéstia à parte, mas eu estudo muito. Você quer chegar no mesmo nível acadêmico que eu estudo, isso é democrático. É só estudar. Mas agora, não vem estudar e me encher o saco sem estudar. Esta ação, eu passei para os maiores juristas do país revisarem. Inclusive, o maior constitucionalista vivo desse país revisou. E foi meu professor. E foi professor do Alexandre de Moraes. E ele aprovou o conteúdo. Porque se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer de verdade, não para cornetar. Logo, o que se pediu aqui é a condenação do ministro Alexandre por maus tratos, tortura, abuso de autoridade e prevaricação. Prevaricação é não cumprir as funções dele, e ele não cumpriu. Porque a lei processual dá o prazo de 90 em 90 dias para ele reexaminar a prisão preventiva. E ao longo de 300 dias, o ministro Alexandre não reavaliou nenhuma única vez a prisão preventiva do Clezão. Ele desrespeitou esse prazo processual por 3 vezes. E como ele era doente antes de ser preso, ele desrespeitou a lei processual que proibia a prisão preventiva num caso de saúde como o dele. E como ele era doente, ele desrespeitou a lei processual civil, porque ele não deu prioridade de tramitação, como manda a lei. Maltratou, porque o crime de maltrato é colocar em risco a vida ou a saúde de alguém que está sob sua responsabilidade. Se o Alexandre de Moraes, como relator do processo do Clezão, era a única autoridade responsável pela sua prisão ou soltura, ao não cumprir a lei, ao deixar de cumprir a lei, para que algo ilegal continuasse, ele cometeu maus tratos, mas assim, por omissão. Existe essa modalidade. Então, vamos estudar direito penal, mas vamos estudar sério, para saber o que é crime omissivo impróprio e crime comissivo por omissão. Para saber o que é o crime omissivo próprio e impróprio, o comissivo por omissão. Vamos estudar a doutrina. Agora, se você não quer estudar, você para e aprende. E não me fala merda. De maneira que... Você quer ir embora? Não, eu vejo aqui, eu tenho relógio aqui no computador. É muito moderno o meu computador. Tem relógio no rodapé. Então, por omissão, você não comete um crime quando você não tem uma obrigação legal. Agora, quando você tem obrigação legal para fazer alguma coisa, se você é juiz, se você é o único que pode decidir sobre a liberdade provisória dele, a saída para um tratamento,
pode, você é o único que pode rever a prisão provisória, dar uma liberdade cautelar. A sua omissão provoca maus tratos, a sua omissão provoca tortura, porque uma pessoa que tem um laudo médico dizendo se você continuar preso, você vai morrer, e você sabe que seu advogado está pedindo o seu direito, e você vê que o juiz não está cumprindo com a função, com o ato funcional que ele tem, que é de rever no prazo a prisão preventiva, esta pessoa está sendo torturada. E só esse ato de não conceder a liberdade provisória, quando a lei manda dar a liberdade provisória, isso já é crime de abuso de autoridade. Então, quando a gente pega esses crimes, porque eles nascem de uma omissão reincidente em não querer cumprir a lei, e um juiz deve cumprir a lei, ele comete crimes, e por isso ele deve ser preso. E por isso ele tem que ser suspenso para ser julgado. E depois de julgado, ele deve ir preso. E condenado, ele deve perder o cargo de ministro. E ao lado de tudo isso, ele deve indenizar por danos morais o sofrimento que o Clezão já falecido passou lá dentro. Ah, mas ele morreu. Morreu, mas tem direito aos danos morais e esse valor tem que passar para suas herdeiras, para a viúva e para as 2 filhas. E também tem que indenizar cada uma das filhas e a viúva. Então são 4 indenizações por dano moral. A da vítima, que vai ser dividida pelas 3 herdeiras, a da viúva e de cada uma das filhas. E antes de negar ou inadmitir essa ação, as perguntas que eu faço ao presidente do STF são: as leis se aplicam ao ministro do STF? O ministro do STF tem que cumprir a lei de introdução às normas do direito brasileiro? O ministro do STF tem que cumprir a lei orgânica da magistratura nacional? O ministro do STF tem que cumprir o Código de Ética da Magistratura. O ministro do STF tem que cumprir o Código de Processo Penal. O ministro do STF tem que cumprir o Código de Processo Civil. O ministro do STF tem que cumprir a Lei de Execução Penal. O ministro do STF tem que cumprir a Constituição Federal. Porque se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, o ministro Alexandre de Moraes responde por esses crimes de forma dolosa, intencional, e por isso deve ser preso. E por isso, se não for preso, deve, no mínimo, perder o cargo. E, em qualquer caso que se analise, deve ser condenado a indenizar os danos morais sofridos pela viúva do Clezão e pelas suas 2 filhas. Agora, para que o STF arquive a minha ação, que fiz em nome da viúva e das filhas, para que isso não dê em nada, o Barroso vai ter que dizer que o ministro do STF não está subordinado à lei. E só existe cidadão que não é subordinado à lei em estado fascista, em estado nazista, em estado totalitário. Então vamos ver. Porque se ele responder uma pergunta, o ministro do STF tem que responder à lei, ele precisa ser no mínimo julgado para ser absolvido. E para ser absolvido precisa ser processado. E para ser processado, ele precisa ser suspenso até que esse processo tenha resolução de mérito. Agora, para isso ser arquivado, para isso não acontecer, a resposta que vai ficar formalizada é: o STF admite formalmente que um ministro do STF não precisa cumprir a lei. Para que essa ação seja arquivada, para que essa ação que eu protocolei hoje não seja admitida, para que nada aconteça nesse país, vai ter que existir pelo menos uma decisão, um registro dizendo: no Brasil, o ministro do STF está acima da lei. E se tem uma pessoa acima da lei no país, esse país não é uma democracia. E nós vamos entrar para o clube dos ditadores de maneira escancarada, formal, registrada, expressa, explícita. E o Brasil pode ser sancionado no Mercosul, porque a Argentina é de direita, o Paraguai é de direita e o Uruguai também. E o Brasil está sozinho. E eu acho que a Argentina, Paraguai e Uruguai não vão querer uma ditadura dentro do Mercosul. E a partir do momento que o presidente do STF dizer: eu não posso processar o Alexandre de Moraes porque o ministro está acima da lei, também existe a possibilidade de eu pegar uma pastinha e do meu bolso ir até a Haia e falar: olha, ó a ditadura no Brasil, aqui tem uma decisão dizendo que o ministro do STF não está debaixo da lei. Ou eu posso fazer o seguinte: deixar de fazer tudo o que eu estou fazendo do meu bolso, a meu prejuízo, porque ninguém na imprensa me quer, eu virei um câncer. Nenhum escritório grande me quer, porque eu virei inimigo do dono da justiça do Brasil.
e este ministro fascista chamado Alexandre de Moraes. Então eu estou fazendo tudo a meu